Tá dentro da mesma lógica. Então, eu falei agora da minha mãe, agora eu vou mudar, eu vou falar uma coisa muito diferente, vou falar do interface. Sei lá, tô só jogando aqui, porque, né, assim, ah, eu tô pensando aqui, né, de um paciente que tá muito interessante, mas muito interessante, porque ele procura um atendimento, é um homem, né, por uma questão de disfunção, né? E, e à medida que a gente está trabalhando, né, ele se aposenta muito jovem, até por sinal, né, se aposenta cedo e está um pouco mais tranquilo, né? Mas sempre para ele, né, essa questão ele vai dizer um pouco dessa relação com a esposa, da relação com algumas moças, mulheres que ele vai ter uma por fora, por conta que é assim, né, era assim, mas de algum momento, de um tempo para cá, isso começa a ser uma questão para ele, começa a ser uma questão a partir dessa disfunção. Mas, curioso, ele contando um pouco sobre isso, ele vai contar, então, eu cuidava da minha mãe faleceu, né, assim, um ponto. Minha mãe faleceu, né, assim, eu me aposentei, né, eu era quem cuidava dessa mãe, agora eu não faço mais isso, também estou fazendo alguns trabalhos, mas nada tão ali como eu fazia antes, né? Ele começa, ao longo do tempo também, aparece uma questão dele com o filho, né? O filho com uma questão bem séria com as drogas, inclusive vai ser preso, então tem questões aí bem delicadas. E é muito interessante, né, assim, que ele chega dizendo assim, bom, eu acho que pode ser uma questão, né, com a mulher, porque ela tá na menopausa, bababá, e cada vez mais ele tá sacando, né, por exemplo, uma das sessões dele, eu marco porque eu escuto, né, e aí a ideia do significante, né, ele vai questionando a ideia do remédio, porque ele toma um remédio, e dependendo de como ele tá, o remédio simplesmente, o remédio vocês entendem, é o Viagra, né, popularmente conhecido. É, não vai funcionar, né? E aí isso deixa ele muito angustiado, porque aparece para ele a falha, a falta. É isso que está em jogo, né? Que está modulando questões. E, ao mesmo tempo, né, ele vivia sempre numa questão de um excesso, né? Tanto o excesso de casos que ele ia ter, excesso de coisas que ele fazia, e de repente ele cessa isso. E aí é muito interessante que eu marco na sessão a partir, porque tem uma questão, né, do que ele fazia, que passa por uma questão aí com a mãe, né, no sentido, tinha uma função lá, ele tinha uma função de trabalho, e deixa de ter, ele tinha uma função, assim, tem tudo a ver com essa coisa da função. Eu marco um pouco isso, porque a disfunção, ou seja, poder dizer de que função, qual é a função de tudo isso, ou qual a função? A falha que está aparecendo está começando a engatar na possibilidade de se perguntar algo do desejo dele. Até então, beleza, aí né? No gozo. E agora, como a gente escuta o disfunção, não a disfunção da disfunção erétil, enfim, que a gente sabe o significado disso, mas o ponto que ele está falando, se perguntando sobre qual é a função de cada coisa na vida dele. Isso é lógico. Ele muda, não, então eu vou deixar de falar da minha mãe, vou falar agora do meu filho.
Eu vou falar agora, não vou falar mais disso, eu vou falar do meu trabalho. Mas o problema meu é a disfunção. E tem uma coisa dele também do não dizer, né? Então disfunção. Olha o significante. Ô, Janildo, e normalmente o sujeito ele fica várias sessões nesse mesmo significante ou pode intercalar significantes assim em sessões? Ou normalmente ele entra nesse rio aí desse significante e fica navegando muito por várias sessões ali? Eu acho que depende muito, né? Assim, vão ter momentos que esse significante ele vai perdurar um tempo, um bom tempo, ali, porque está produzindo um trabalho, né? Mas é o significante, não o significado. Isso que é importante a gente lembrar, não é? Porque se fosse o significado, Eu falo significante mesmo, assim, né? fica, né, por vários tempos ali, ele fica ali, né, no plano de fundo falando. Isso. E no caso dele, o disfunção vira não uma disfunção, porque era se a gente tinha uma possibilidade de um trabalho acontecer, era transformar a disfunção ali orgânica, entre aspas, numa disfunção, numa palavra outra, né? Que tá mexendo com ele, tá? Começa a perceber que, bom, realmente não é da ordem orgânica. Realmente não é o caso com outras moças. Afinal, o que é? Que função? Qual a função de tudo isso? Qual a função de dessas coisas, dessas tantas coisas? Então é isso que não engana. Né? É isso que a gente trabalha, né? A partir do Lacan. Isso não engana porque está ali. Né? Ele modula, muda os contextos, mas a lógica é a mesma. E o motor de tudo isso, no final das contas, é o desejo do sujeito. Isso. Exato. No final das contas, é o desejo que está ali modulando isso. Ou não, né? Assim, inicialmente o sintoma, né? Parado num significado só. Esse paciente mesmo chega parado, então, mas eu já fui, já fiz exames, já acho que será que é tal remédio. Parado aí. Quando de repente começa a se perguntar como é que era a relação dele com as várias pessoas, a função dele no mundo, a função das coisas dele para ele, a disfunção, ela se transforma, né? É a mesma palavra, mas diz para ele tantas outras coisas, e essa é a possibilidade da gente abrir espaço para o desejo, né? Um espaço não parado numa palavrinha só, mas a partir dela, o que ela pode dizer de tantas outras coisas. Por isso que eu costumo brincar, né? A análise deixa a gente mais rico, no sentido de vários termos, né? Assim, não só... primeiro que a gente aprende a trabalhar bem com as coisas, né? Assim, e isso envolve todos os planos, né? Assim, a gente abre um universo que antes estava totalmente fechado, de uma riqueza, né? E isso abre possibilidades, a gente fazer coisas na vida que não tem fronteiras, né? Assim, eu acho que essa é a riqueza. Sim, e tudo através da palavra, é tão interessante, né? Tudo a partir da palavra. Interessante. Bom, ficou claro, assim, deu para... É que me ocorreu aqui, acho que às vezes tem uns exemplos que às vezes pode até ser melhor, mas às vezes a gente pega os que veio na cabeça. Não, deu clareou assim. Então vamos um pouquinho mais aqui. Apareceu aí? Sim, Apareceu. Só não está apresentando ainda, né? Não, vou apresentar aqui agora.
Bom, mas isso, enfim, aí para falar do alemão, eu acho muito legal, né, assim, Gewissheit, você separar, você brincar com a palavra, é um convite, né, o Lacan, acima de tudo, era um bom tradutor do Freud, então ele trabalhava com o texto no original, isso é bem legal. O inédito do Freud, né, a gente pode dizer aí que é no campo dos sonhos. Olha uma coisa também, né, que o Lacan vai dizer aqui, vai retomar alguns outros momentos, ele vai dizer, wo es war, so ist werden. Né, se vocês entenderam tudo, não precisar traduzir. Brincadeira. Uma tradução melhor que a gente pode dizer disso é que o Lacan vai retomar, né, para falar sobre a ideia do inconsciente. Ele diz assim, onde estava o isso, ou seja, essa porção do inconsciente, se isso lá da segunda tópica do Freud, o eu deve advir. É daí a ideia de que no eu, não é assim, isso aqui é uma quebra para a gente falar rapidamente. Por que o Freud faz uma segunda tópica? Porque ele percebe que o recalque, ele não acontece só conscientemente. Essa era a primeira ideia que o Freud teve, do tipo, a pessoa não quer saber conscientemente e recalca o conteúdo, esquece. O que o Freud percebe no transcorrer da clínica dele é que não, a pessoa, ela esquece, não porque ela queira conscientemente só, mas ela também o faz inconscientemente. Como se explica isso? Essa virada aqui, que infelizmente foi se traduzido na obra do Freud às vezes muito mal, mas que é onde o isso, ou seja, lá onde tinha o inconsciente, era só o inconsciente, o eu deve vir, ele que entra onde tinha o isso, tá ali o isso, o eu deve advir. Então, se o eu advém, ou ele entra aí, junto, numa segunda camada sobre o inconsciente, há de da gente saber que o eu, ele é feito do próprio inconsciente e também da consciência. Então, ele tem as duas porções, o que ajuda a explicar o recalque, não só feito de forma consciente. Clareia? Ajuda? Se não, pode. Sim, não parece. Depois eu ter falado no alemão, eu achei que você já tinha entendido, mas eu sei que. Já pensou? Se a gente já estivesse Eu já entendendo achei que você alemão? já tinha entendido, mas aí eu gosto de também abrir o parênteses, enfim, faz parte. Mas, enfim. Trouxe isso aqui porque eu acho que enfim, a associação, o livro vai indo, né? Um pouco de poesia, falei que eu ia trazer o Carlos Drummond de Andrade, tá nesse livro que, se não estou falando bobagem, é o primeiro livro é o primeiro, aliás, mesmo, então não estou falando bobagem, do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Alguma Poesia. E tem esse trecho que é maravilhoso, e diz assim: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Acho que é um bom. Vocês já ouviram essa poesia do Drummond? Eu acho ela linda. Eu não vi, não. Estou ouvindo agora. E essa é ela toda, inclusive. Ela é curtinha, né? Assim. Eu acho que isso que o Lacan vai dizer que a análise também tem a ver com um movimento de poeses, né, de poesia, porque a gente vai fazendo, né, despertar isso que está lá inquieto, vivo, e que, no fim das contas, precisa sair, né, assim, e se não sai ou não quer sair, isso inunda
toma a vida toda. Isso é significante. Uma forma poética para a gente tentar pensar um pouco. Bom, mas tudo isso está numa lógica de rede, está numa lógica de aparecer, desaparecer. O que faz a gente fazer memória? É um pouco nessa releitura e tentando abrir um pouco para a gente pensar isso. Até a Keila vai compartilhar com a gente um pouco da Carta 52. Keila, gostou dessa carta que eu fiz especialmente para você falar da Carta 52? Olha que inspiradora. A imagem tá linda. Muito legal. Então, eu li o texto, né, a carta, e também vi o vídeo lá do Ricardo, achei super interessante. Roberto? É Roberto Mendonça, Ricardo. Roberto Mendonça. Ele é ótimo, né? E eu achei muito bacana a questão do aparelho de inscrição, né, que o Freud fala nessa carta. E existe uma linha ali, né, de uma sequência ali dessa inscrição do aparelho psíquico nosso. Eu não sei falar essas palavras aqui em alemão, então não vou nem arriscar, porque eu não sei nada. Mas é o W primeiro, ele coloca, eu vou até colocar, mas eu não vou ter como mostrar para vocês aqui não, porque eu não baixei no computador. Porque no vídeo depois, vocês vão ver que o Roberto, ele coloca, ele faz uma linha, né, onde segue uma sequência essas inscrições na memória da gente, no aparelho psíquico. E o primeiro, que é esse W aqui, que é a percepção, né, primeira, que é a percepção, ela não escreve, ela só... eu gosto de fazer uma analogia com informática, que eu acho que é uma área que eu gosto, que eu acho interessante, que é a memória RAM de um computador, ela não armazena arquivo. Então, essa percepção é como se fosse essa memória RAM do computador. Não sei se vocês conhecem a peça em si, assim, mas é interessante porque ela pega a informação de um lado para o outro, mas ela não armazena. Então, nesse primeiro momento, essa percepção é isso. Ela não escreve no nosso aparelho psíquico. Onde se inscreve é mais profundamente, é mais lá na frente. Então, ela precisa passar várias vezes ali por esse caminho, né? Oi, Duda, pode falar. Eu queria falar que eu achei muito... Eu vi o vídeo que você mandou lá no grupo e eu achei muito interessante quando ele deu o exemplo do livro. Ele estava à frente do livro, estava percebendo o livro. E aí, quando ele mudou de posição, ele não estava mais enxergando o livro. Aí ele falou dessa questão da identificação. É muito interessante. Então, no primeiro momento, tem essa percepção, depois tem a indicação da percepção, que é o primeiro registro dessa percepção, que o aparelho psíquico vai fazer, e depois ele parte ali para o segundo registro, que é a questão da relação, talvez, isso aqui que eu fiquei um pouco confusa, Janil, que essa relação talvez não causal, assim, isso aqui me confundiu um pouquinho. E depois o terceiro registro, ele fala assim, o terceiro registro ligado à representação da palavra e corresponde ao nosso ego oficial. Então, aqui é como se o significante ele tem uma fonte, ele se liga através dessa percepção, mas ainda não faz o registro é feito no inconsciente, né? Então, assim, ele segue uma escala, mas ele não registra ainda, é só um tráfego. Então, eu fiquei pensando na questão da rede, é esse tráfego na rede, né? Essa percepção, ela fica trafegando ali, mas ainda não registra. Achei muito interessante. Não sei se ficou claro, mas é difícil explicar, eu acho. Não, super difícil. A gente ficou uns vários encontros, uma época, trabalhando com essa carta. E é pequenininha, né? Mas, assim, ela só parece ser fácil, né? Você fala, nossa, são 2, 3 páginas, dá para eu fazer isso rapidinho. Mas ela é trabalhosa. Ela é densa. E, assim, no final da carta ainda, o Freud ainda faz realmente algumas contas ali, né? Que eu achei super interessante, a questão dos 28 dias. Eu achei super bacana aquilo, eu ainda quero estudar mais, porque não ficou bem superficial. Mas o vídeo do Roberto tá muito didático, eu achei.
Porque ele fala das camadas, né, da percepção. Eu achei bem didático. Eu acho que explicar seria muita ousadia minha, querer explicar alguma coisa sobre isso. Mas achei o vídeo bem didático, bem bacana. Bom, foi bom também você ter achado essa referência, né, o pessoal também dar uma olhada, porque é isso também, assim, era uma ideia bem sumária do que é a Carta 52, né, por que o Lacan corre nela, enfim, a gente, como eu disse, se a gente fosse, daria pra gente só falar da Carta 52, mais nada, porque ela tem toda uma dedução interessante, né? Sim. Uhum. É bem como assim, teve um vídeo que eu assisti também, um outro vídeo, que o professor falou que, nesse primeiro momento, o Freud achava que seria possível ele rompendo essas camadas, através do tratamento da psicanálise, que seria possível ele rompendo essas camadas, que eram como se fosse umas lentes, né, que a pessoa coloca em cima realmente do significante mestre ali, e que através do tratamento da psicanálise seria possível ir lá na fonte. E aí, durante, né, o desenvolvimento da teoria, ele viu que isso não era possível, acessar aquela fonte, né, primária, que eu acho que é o que o Roberto fala ali no vídeo dele, que ele deu exemplo, assim, existe um traço nosso, ele deu exemplo da primeira vez que a gente amamentou, né, o gosto do leite da mãe, assim, né, a gente tem esse traço na nossa memória, mas é impossível acessar, né, essa primeira percepção. A gente nunca vai conseguir acessar ela, porque ela está muito distante, mas ela deixou um traço, e esse traço, ele nos marcou e vai estar no nosso inconsciente de alguma forma, monitorando a nossa vida ali, né, fazendo parte da nossa vida. Então, são percepções que deixam traços e que nem sempre a gente consegue acessar ele na íntegra, né? A gente vai acessar essa rede, né, que está ali em volta dele, mas ele mesmo não tem como acessar. Interessante isso. É bem interessante porque isso entra nessa ideia, né, que o que a gente não vai chegar lá não significa que a gente não vai saber disso, porque a gente tem a representação disso. Não é a coisa em si, mas tem a representação. E a partir da representação eu consigo intuir o que está em jogo. Pelo que eu entendi, a gente vai criando essa rede em volta dele e vai fazendo associações, né? Isso. É por isso que a rede vai se expandindo e a gente vai fazendo associação a partir daquele primeiro traço. Exato. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto é importante dar acesso à criança a várias atividades, né, para ela criar várias ramificações em cima de uma percepção, o quanto isso aumenta o campo da criança, e não só da criança, nós também, né, que através da análise você tem acesso a esses traços, de alguma forma, e vai aumentando essa rede, né, é muito neural, né, Sim, muito interessante. Ela é o mesmo modelo que se tem hoje em dia, que se entende como memória. O Freud escreveu isso aí há mais de, né, um século atrás, né? Essas percepções mesmo que ele fala aqui são os neurônios mesmo, né, do próprio corpo nosso. E nesse momento, inclusive, o Freud está pensando com essa base, né? Assim, ele ainda não fez essa virada exatamente da psicanálise, ainda está nesse registro tentando da neurologia pensar mesmo, isso na neurologia, né? Mas é fantástico, porque ele não vai conseguir mostrar isso em termos neurológicos, mas ele vai conseguir mostrar isso em termos clínicos, né, dinâmicos, que eu acho que é uma preciosidade. Bom, e outra coisa que ele falou também que eu achei interessante, que nesse momento ele percebe que existe a psicologia ali, né, que não é algo biológico, que esse aparelho ele está no campo psicológico totalmente, né? Isso que eu achei interessante também. Acho que até tem um trecho aqui, ele fala aqui, se eu pudesse fornecer uma explicação completa das características psicológicas da percepção e dos 3 registros, que até então eram 3, né, teria descrito uma nova psicologia. Eu achei interessante isso aqui.
né? Estava realmente nascendo ali uma nova psicologia. Exato. Assim, é por isso que o Lacan ele é genial quando ele também retoma isso e está vindo uma sequência de que lá atrás ele diz a gente não descobre, a gente acha, a gente não a gente não a gente não eu não busco, né, eu já sei, né, porque está ali, já está posto, né, se a gente pega essas bases do Freud, é por aí que a gente consegue ver, porque ele vai construir, às vezes anos depois na teoria, ele já falou, Uhum, ele só sim. precisa recolocar, se apossar um pouco disso e trabalhar, afinar melhor isso, Uhum, né, exatamente. mas bem bacana. Vou usar essa cartinha aqui na minha pesquisa, provavelmente. Obrigado, Aquiles. Muito bom. E obrigado também por você ter compartilhado. Acho que já vão ter duas experiências, a pessoa pode pegar daqui, porque é só enfim, é só um pedaçozinho para a gente ter a ideia e conseguir trabalhar com isso, né? O que você fala, inclusive das camadas, é desse ponto que o Lacan está retomando, né? Então, da importância. Te agradeço a gentileza, né, de fazer esse trabalho, que eu sei que não é um trabalho fácil, é um trabalho trabalhoso, né, obrigado, né, Mas é bom, né? e oferecer pra gente, né, obrigado a gentileza. Bom, então vou pegar a tua carona aí para seguir a viagem, trabalhando aqui com essa noção, antes de chegar nos fios da Ariadne, o que você falou das ideias de camadas é bem isso, né? Freud vai estar trabalhando. Essa noção, percepção, consciência, ela também vai ser um modelo mais tarde aí, no Interpretação dos Sonhos, onde a gente vai ver o funcionamento do aparelho psíquico, a primeira tópica, baseada exatamente nessa carta aí, do que você acabou de trazer. Exatamente nessa noção no intervalo, né, que se separa o que eu vejo, o que eu percebo, né, da consciência. É nesse lugar entre o que há percepção e há consciência que é o lugar do que o Lacan chama do grande outro, né? Como funcionam esses traços da percepção, né? A gente pode dizer que tem que haver com a passagem para a memória, é necessário ser apagada a percepção. Você deu esse exemplo bem legal aí da memória RAM, né? Assim, isso para poder fazer essa passagem é simples, né? Não tem como a percepção, aquilo se manter só na percepção. Para ir para a memória, isso tem que ir para algum registro. E aqui a ideia é bem interessante, que a gente pode trazer por que a análise ela funciona? Pegando essa ideia, eu pus esse desenho aqui no fundo, vocês estão vendo, né? Uma série de redes, aqui, ó, uma coisa que liga a outra, vocês estão vendo aí, né? Sim, aham. É bem isso que acontece na análise. A gente sinaliza, por exemplo, um significante. Vamos pegar esse significante aqui, ó. Esse que eu vou tingir aqui de vermelho. Ó. Esse significante remete a esse outro significante, que puxa para o outro significante, e que vai. Por isso que funciona a análise. Por isso que, quando eu toco aqui, eu posso despertar uma lembrança que o sujeito, de repente, nem lembrava mais que existia. E talvez que nem sabia que existia mais. Quem vive ou já passou por análise sabe exatamente o que eu estou dizendo. Não é isso? Sim, é bem isso mesmo. Aí, às vezes, a gente ignora, finge que não viu. Exato, exato. Faz parte. E aqui tem uma ideia interessante também que o Lacan retoma, bonita, por sinal. Quem não conhece, vale dar uma olhada na história, né, da mitologia Tá escrito errado, viu? No seminário, a Jéssica fez a leitura, depois eu estava com ela na edição. Eu falei, deixa, tá escrito Ariane
no seminário, aliás, a gente vai ter alguns erros nesses seminários, então a gente vai, à medida que vão aparecendo, eu vou tentando localizá-los para vocês. Mas não é fios de Ariane, como aparece no seminário, mas fios de Ariadne, que tem a ver com essa história de Teseu, né, que ele vai, né, para poder matar o Minotauro, né, que fica no labirinto, ele vai se casar, né, com Ariadne, que detinha, né, essa possibilidade a ele, né, que era uma deusa. Ela vai dar esse fio, né, por daí a ideia do fio de Ariadne, e a partir desse, ela vai dar esse fio e uma espada, né, para ele conseguir entrar no labirinto e, pelo mesmo fio que ele levou, conseguir achar a saída. Não basta entrar, é preciso achar no meio do labirinto o fio de volta, né, de saída. Não basta matar um minotauro, ou seja, isso é muito analítico também, não basta extinguir o sintoma, a gente precisa saber se localizar dentro do labirinto, né? E a análise é isso. A análise é o fio, como é o Freud dizendo, nem sou eu. É o fio que nos conduz a uma vida um pouco mais simples, uma vida sem tantas voltas, né? E ao mesmo tempo que o Lacan faz essa provocação, ele também a gente tem essa ideia da própria lógica, né, do fio de Ariadne. Ela também tem nessa expressão, e o Lacan está se reportando aos dois sentidos. Daí é que você vê, ler Lacan é analisá-lo, no fim das contas. Eu tenho isso sim, essa lógica, e tenho a lógica que é matemática. A ideia dos fios a lógica de Ariadne, os fios de Ariadne, é poder esgotar todas as possibilidades de soluções de um problema. Isso é também o fio de Ariadne, dentro da matemática. Então, o Lacan lança a mão disso para provocar, né? Eu acho fantástico, acho muito bonito. Fica o convite para lerem com mais detalhes. Eu acho que não sei se eu contei tão bem, mas deu para ter uma ideia da historinha. E a lógica é esgotar todas as possíveis soluções de um problema. Também uma lógica interessante.